Olá a todos, espero que estejam bem. Então, tal como anunciado antes, hoje vamos falar um pouco sobre as rotinas do sono das crianças. Talvez um pouco motivado pelos efeitos das novas regras de convivência social desde fevereiro, março, que as nossas crianças habituaram-se a talvez deitar um pouco mais tarde, a levantar também um pouco mais tarde, mas neste momento, com uma volta àquilo que conhecemos como sendo a regularidade, voltamos também à necessidade de voltar às rotinas das escolas e dos trabalhos. Bom, hoje então o objetivo é falar então sobre essas implicações na criança e na família, ou seja, a importância da rotina, quais as dificuldades na sua implementação, as necessidades dos diferentes intervenientes, sejam eles os pais, os avós e naturalmente as crianças, algumas possíveis causas e algumas outras tantas soluções também. Bom, então, a verdade é que todos nós somos criaturas de hábitos e quando um hábito fica enraizado, ancoramos a ele, agarramos a ele e a mudança por vezes não fica facilitada, mas com alguma persistência e a adoção de um modelo, de um plano, acreditamos que tudo possa correr bem. Então, a importância da rotina. Porquê estabelecer uma rotina? A rotina nas crianças simboliza um comportamento que traz consigo uma noção de segurança, onde as expectativas sobre o que vai acontecer não originam ansiedade, ou seja, a própria rotina em si estabelece uma certa forma de controle sobre o meio, porque desse modo as crianças reconhecem a sua própria competência para lidar com esta tarefa, com este evento. E como é que se torna uma rotina? Como é que criamos uma nova rotina? Linhas básicas estabelecendo um hábito num contínuo de um tempo, normalmente com poucas alterações, com o mesmo horário, as mesmas regras, com as mesmas pessoas, etc. Portanto, com uma sistematização, com uma estrutura bem definida, com linhas condutoras. Agora, não podemos esquecer também que cada criança é um caso e cada criança tem as suas competências, as suas necessidades, as suas dificuldades e, portanto, o que resulta para uma pode não resultar para outra. Por isso, é sempre bom manter uma atitude flexível e de adaptação, já que é isso também que estamos a pedir à criança quando queremos que ela adote um novo tipo de comportamento. Okay? Então, para já, é importante que saibam que terão ou poderão ter que haver ajustes de parte a parte, não é? Portanto, o pai e a mãe têm que se consciencializar que podem haver batalhas, podem haver desafios para que a nova rotina não tenha lugar e, por vezes, só com muita perseverança, só com muita determinação, e nós pais sabemos disso, é que conseguimos algumas mudanças nestes hábitos enraizados das crianças. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer que há um problema. Muitos pais reconhecem a dificuldade dos filhos para aceitarem um horário, ou até mesmo seguir uma certa regra, mas não reconhecem o problema em si. Ou seja, é importante que saibamos onde reside o impedimento. Está em nós, nos pais, que estabelecemos uma estrutura deste hábito num conjunto de regras que são de difícil cumprimento para a criança, ou a questão está do lado da criança? Esta deve ser uma das primeiras perguntas que devemos fazer a cada um de nós. E este é um passo muito importante, porque pode mexer também com os nossos hábitos, com as nossas rotinas pessoais e com as nossas crenças, com aquilo que achamos, por exemplo, que os outros são capazes de fazer. Como nós temos essa capacidade, inferimos o mesmo para os outros, mas por vezes, e nós sabemos, por vezes não é bem assim. Então, podemos começar por nós, fazendo um exercício de autoavaliação e perguntar a nós próprios: o que eu estou a pedir ao meu filho ou à minha filha, reconheço que ele ou ela tem a capacidade, que tem a competência para o fazer? Eu posso ajustar o meu pedido para ficar mais facilitado? Que riscos existem se esta regra, este hábito, esta rotina tiverem uma pequena, uma ligeira alteração? Outra vez, é importante não esquecer que a flexibilidade aqui é muito importante. Portanto, acima de tudo, trata-se de adequar os nossos pedidos e desejos, não é? Àquela criança em particular, no que toca ao seu desenvolvimento, às suas expectativas, às suas motivações, às suas capacidades, aos seus interesses, etc. Depois, adicionalmente, devemos adotar um papel e um comportamento que
que mostra à criança que aquela nova rotina que lhe estamos a apresentar lhe é confortável, que é acessível, que não representa ameaça, que não representa perigo. Portanto, voltando de novo às dificuldades. Porque é que a rotina não é levada a cabo? Quais são afinal, os condicionantes que podem estar presentes? Para começar, voltamos também à sistematização. As regras que agora estamos a colocar são coerentes com aquilo que a criança conhecia anteriormente? Será que a criança tem competência para assumir estas regras para a sua nova rotina? E se as tem, será que são reconhecidas e promovidas? Muitas das vezes os pais reconhecem as competências nas crianças, mas outras vezes ainda há um esquecimento, digamos assim, ou não há um aproveitamento destas competências reconhecidas nas crianças e por isso não são promovidas pelos pais. Mais perguntas, mais hipóteses podemos gerar. Quais são as necessidades de ajustes à nova regra pela criança? O que é que mudou? Será que há sinais de ansiedade face a estas novas vivências sociais? Quais são as suas verdadeiras dificuldades? É importante, se calhar, conversar um pouco com a criança e entender, ouvir pela voz dela a razão pela qual ela não consegue ir dormir cedo à hora marcada pelos pais. Bom, tirando tudo isto, que são questões muito instrumentais, muito do nosso dia-a-dia, é importante também considerar que, sob o ponto de vista da saúde, não esquecer que uma boa higiene do sono permite também uma boa regulação emocional, um provável melhor comportamento ao longo do dia, um maior controle dos impulsos também, um maior foco da atenção, da concentração, até do desempenho escolar, naturalmente, ao passo que noites mal dormidas, ainda por cima, se forem de forma consecutiva, podem ser responsáveis pelo mau humor, pela fadiga, a libertação de cortisol, a chamada hormona do stress, a libertação da adrenalina, enfim, portanto, muitas possíveis consequências a nível fisiológico que podem também ter repercussões ao nível da saúde física e mental. Então, e o que é que nós podemos promover para uma melhor adaptação da rotina dos nossos filhos? O equilíbrio. Quer dizer, no fundo, é o equilíbrio de um conjunto de regras daquilo que é absolutamente não recomendado para final de dia e que nós possamos julgar que irá promover alguma agitação, mas ao mesmo tempo também um conjunto de ações que fomentem a adesão da criança a esta nova rotina. Mas, naturalmente, cada caso é um caso e deve ser sempre analisado individualmente, de acordo com as competências da criança, as necessidades da família, as dificuldades de ambas as partes, etc. Portanto, uma vez mais, ser flexível e adaptar. No fundo, é sempre importante os pais interrogarem também se houve recentemente, por exemplo, alguma alteração significante na vida da criança que possa estar a contribuir para esta insegurança ou mesmo para o evitamento no cumprimento desta rotina. Nós sabemos que os fatores emocionais e motivacionais estão sempre na linha da frente e, por vezes, ganham prevalência sobre os outros. Portanto, é importante nós estarmos atentos a estes comportamentos que as crianças vão gerando ao longo do tempo. Depois, neste tipo de situações, devemos sempre ter a preocupação em tentar associar e relacionar estas mudanças comportamentais ou emocionais das crianças com os seus respectivos fatores de predisposição. Será que existem condicionamentos físicos, biológicos, fisiológicos para que este tipo de comportamento continue a manter? O mesmo devemos fazer com os fatores desencadeadores, não é? Qual é a fonte de ignição? O que é que leva a disputar este comportamento? Depois, por outro lado, também os fatores de manutenção. Devemos interrogar se há situações, se há pessoas que possam estar a contribuir para que esta rotina não se desenvolva positivamente. Depois, por outro lado, e tão importante quanto os outros, são os fatores de proteção, ou seja, tentarmos equacionar e estarmos atentos a todas aquelas situações que possam fomentar a adesão a este nosso pedido de mudança. Portanto, cada situação será sempre única, mas será sempre também o nosso papel ajudar a criança nestes processos que, por vezes, trazem implicações nas dinâmicas familiares, com muitas alterações dos estados de humor, podendo contagiar naturalmente, ou seja,
a restante família, portanto a família mais próxima, com impactos também nas convivências sociais entre os pares, com os amiguinhos, a nível da aprendizagem académica também. Portanto, existem sempre muitas situações às quais nós devemos estar atentas. Muitas outras hipóteses com as origens do problema poderiam ser levantadas, também muitas outras propostas para a sua solução podemos aqui arranjar, mas, como é natural, isto é um processo que deve ser atendido individualmente e, naturalmente, também ajustado à criança e à sua família em particular. Bom, eu acho que ficaram aqui algumas informações que vos poderão ajudar, pelo menos medianamente, na gestão das vossas noites. Eu espero que consigam fazer os ajustes necessários, não é? E traçar também uma linha condutora que consiga transmitir não só a necessidade daquele hábito na criança e na família, mas fazê-lo de uma forma equilibrada. E isto é importante, de acordo com as competências da criança. Ok? Bom, por hoje acho que é tudo então. Obrigado por terem assistido. Até depois. Obrigado.